Bom, nesse vídeo a gente vai falar sobre cálculos químicos e existem três conceitos fundamentais para a gente entender eles. O número de mols, e como base a massa molecular, constante Avogadro, e o número de moléculas, e o volume molar de um gás dentro das CNTP. A gente vai ver cada um desses assuntos. Primeiro, a massa molecular. Ela é a massa apresentada por um mol de determinada substância. Depende do valor de cada uma das massas atômicas desse elemento. Então, nesse caso, nós vamos calcular a massa molecular para essa substância, C3H6O2. Então, estão os dados de massa atômica, carbono 12, hidrogênio 1, oxigênio 16. Muito simples. Cada carbono vale 12, só que eu tenho 3 carbonos, 36. Cada hidrogênio vale 1, só que eu tenho 6 hidrogênios, um total de 6. E cada oxigênio vale 16, só que eu tenho 2 oxigênios na molécula, então 32. Soma todas essas massas, o resultado é a massa molecular dessa substância. Está aí, massa molecular 74 gramas por mol. Agora mais um exemplo, a massa molecular de C6H5NO2. Estão os dados, vamos para cada elemento, carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio, certo? Percebam que a gente está multiplicando sempre o número de vezes que um elemento aparece pela massa atômica desse elemento, tá? Quando a gente termina esse processo para todos os elementos, somamos as massas, um total, nesse caso, de 123 gramas por mol. Então, a massa molecular desta substância é 123 gramas por mol. Seguindo, número de mols, N, é a divisão entre a massa da amostra em gramas e a massa molecular da substância, que a gente acabou de calcular. Então, a fórmula é essa. Vamos usar o seguinte exemplo. Qual o número de mols em 370 gramas de C3H6O2? A gente acabou de calcular a massa molecular dessa substância, 74. Então, já sei quanto vale MM. Ele informa quanto vale M, 370 gramas. Ou seja, só jogar na fórmula. N é igual a 370 dividido por 74. A resposta, 5 mols. Bem simples. Próximo exemplo. Número de mols em 24,6 gramas desta substância. E nós acabamos de calcular o número a massa molecular dela, que é 123. Fazemos a mesma coisa. A massa é 24,6. A massa molecular é 123. Fazemos a divisão, 0,2 mols. Agora a constante de Avogadro e o número de moléculas. A constante de Avogadro representa o número de moléculas presente em 1 mol, em cada mol daquela substância. Tá? Então, essa é a equivalência, essa é a regra de 3 que a gente vai montar. Essa é a definição do número de Avogadro, tá? Mas, em geral, a gente usa apenas 6. A gente tira esse 0,2 porque é muito desprezível em relação ao número. Então, fica só 6 vezes 10 é 23. Então, quantas moléculas existem em 2 mols desta substância? Bom, em 1 mol de qualquer substância, a gente tem 6 vezes 10 é 23. Só que eu tenho 2 mols. Então, é x. Multiplicação cruzada, x é igual a 12 vezes 10 é 23 moléculas. Só que isso não está na notação científica. Como é que a gente faz? Como é que a gente passa esse número para a notação científica? Desse jeito. 1,2 vezes 10 é 24. Volume molar na CNTP. O que significa volume molar? Primeiro, o que significa CNTP? CNTP são condições normais de temperatura e pressão. São condições estabelecidas de temperatura 0 graus Celsius e pressão 1 atm. Tá? São 2 pontos, é um ponto específico de temperatura e pressão escolhido para ser o padrão. Dentro deste padrão, qual o volume que um gás vai ocupar? O mol de gás vai ocupar, nessas condições, 22,4 litros. Então, vamos calcular, nesse exemplo, qual seria o volume ocupado por 2 mols de CO2 na CNTP. Sabemos que o mol ocupa 22,4 litros. O mol de qualquer gás, não importa o gás. Só que eu tenho 2 mols, então é x. Multiplica cruzado, 44,8 litros de CO2. É muito simples. Os cálculos químicos se baseiam nessas 3 relações que a gente acabou de ver.
Só que, nos exercícios, a gente vê essas relações misturadas, e aí pode complicar um pouco. Então, vamos ver um exercício de fixação, que tem tudo misturado. A gente tem o gás carbônico sobre a CNTP. Então, vamos ter que determinar qual é a massa de gás presente em 112 litros desse gás, e nesse volume de 112, quantas moléculas desse gás existem. Então, na letra A, 1 mol ocupa 22,4 litros. Mas nós não temos, nesse caso, 22,4. Temos 112. Então, fazemos uma regra de 3. Descobrimos que o número de mols é 5. Mas ele não pediu o número de mols. Ele pediu a massa. E como a gente relaciona a massa com o mol? Usando a definição de massa molecular. Só que eu não sei a massa molecular ainda da minha substância. Vou calcular. Massa molecular, 1 vezes 12, que são os carbonos, mais 2 vezes 16, os oxigênios. Minha massa molecular dá 44 gramas por cada mol. Isso significa dizer, 1 mol de CO2 pesa 44 gramas. Se eu tiver 5 mols, quanto vai pesar isso? Vai pesar 220 gramas. E essa é a resposta da letra A. Na letra B, ele quer quantas moléculas eu tenho em 112 litros. Eu posso fazer assim. 22,4 litros equivalem a 6 vezes 10 a 23 moléculas. Por quê? Porque 22,4 litros são 1 mol. Lembra que 1 mol equivale a 6 vezes 10 a 23 moléculas? Lembra que 1 mol equivale a 22,4 litros? Então, 1 mol de gás equivale a 6, 10 a 23 moléculas, que equivale a 22,4 litros. A gente faz desse jeito porque é mais rápido, resolve tudo numa regra de 3 só. 112 litros equivalem a X moléculas. Resultado, 30 vezes 10 a 23 moléculas. Só que não está na notação científica. Então tem que passar para a notação científica como fica 3 vezes 10 a 24 moléculas. E esse é o resultado final desse exercício.